Aleluia, 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 Bom dia a todos, amém. Graças a Deus por estar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 15. São Mateus, capítulo 24, versículo 15. Aleluia. São Mateus, capítulo 24, verso 15 até o 20. Que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Oremos a Deus. Senhor, obrigado pela leitura de Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha tomar frente nesta manhã e venha, Senhor, revelar para nós o Teu plano, Senhor. Revelar para nós a Tua vontade e ministrar ao nosso coração a Tua palavra. Fala com cada um de nós, Teus filhos, no nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu creio que nós paramos no parágrafo 43, foi assim? Amém. Então, estamos certos. A mensagem, tempo e união e o sinal. Ele diz assim: mas para você não é bobagem. Para você. Você está unido com a palavra, e aqui está. Então, é com toda certeza luz, irmão Pati, quando você vê este sinal se unir com o crente, e esse é a quem estou dirigindo isso, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje, que não conseguem ler esse sinal.
os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas. E outros estão lendo isso e vendo as escrituras na parede, e ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Deixa eu só cavar um pouco esse parágrafo para dar continuidade. Nós observamos na escola passada que foi mostrado para nós que os sinais estão aí, a condição da humanidade, a imoralidade, a corrupção, a condição das igrejas, a condição das nações em relação a seus armamentos poderosos, destruidores. Tudo isso são sinais. Agora, esses sinais só são apercebidos pela noiva. O incrédulo não se apercebe, ele até fala disso, ele diz, mas na hora ele diz, não vai ser assim. Eu me lembro quando o irmão Manel, acho que ele ainda deve ter por lá, ele tinha lá na parede lá do comércio dele, uma das profecias do irmão Brana sobre Los Angeles. Eu me lembro quando o indivíduo disse, rapaz, isso é loucura, rapaz, quando como a cidade vai para o fundo? E a história conta do que tem de cidade no fundo do mar, mas eles estão olhando com os olhos e não creem. A incredulidade é uma coisa terrível, irmão. Você não tem noção o que a incredulidade faz. A coisa está bem aqui, você concorda com ela, mas não crê nela. Como aquele povo que saiu do Egito, eles foram pela terra prometida, porque Deus faz assim conosco. Deus faz a gente dar uma volta. Você sabe que saindo do Egito e indo para Canaã, era uma semana a pé para chegar lá, era pertinho. Uma semana Deus colocava eles na terra prometida. Sabe o que Deus fez? Deus fez eles rodearem o deserto 40 anos. Naqueles 40 anos Deus provou o povo, e através das provas aquilo saiu de dentro deles o que eles eram. Todos nós estamos numa caminhada em direção ao rápido, mas até chegar ao rápido nós vamos ser exprimidos, porque só vai ficar eleito. Manufaturado incrédulo vai ficar à beira do caminho. Pessoas que não conseguem ouvir um não e logo se emburra e muda de atitude, vai ter que se converter ou vai ficar à beira do caminho. É que nem nossos filhos. Se você criar seus filhos, tudo que ele quiser você dar para ele, você vai apanhar dele. Você vai apanhar dele. Dá logo antes que ele chore, dá logo antes que ele se jogue no chão, você vai apanhar dele. Por quê? Isso traz rebeldia. Mas ensina ele a valorizar as coisas, disse, não vou te dar. E pronto. E aí ele tem que entender que naquela casa tem uma autoridade. Deus faz assim conosco. Nós não estamos aqui para fazer nossa vontade. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Então a palavra vem, bate daqui, bate dali, e na medida que você aceita, aquilo vai te quebrando, vai te encurvando, e você vai se rendendo a Deus. Mas se você se rebela, se você não aceita um não, tem que ser como você quer, você vai bater no pastor. Vai bater no pastor, vai empeitar o pastor, vai pisar no pastor, porque tem que ser o que você quer. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é uma renúncia. É uma renúncia de si próprio. Então, nós estamos vivendo num tempo terrível e Deus está nos colocando na prova. Deus está nos colocando no teste. E as verdadeiras sementes vão brotar os seus verdadeiros frutos no tempo certo e na hora certa. Amém? É tempo de prova. Nunca esqueça isso. É tempo de prova. É tempo onde em tudo somos provados.
e vamos ser até o fim. Eleito e manufaturado não vão resistir às provas, eles vão ficar na beira do caminho. No fim daquela jornada de 40 anos, só sobrou 12 para atravessar a terra prometida. O resto era tudo incrédulo. E não foi por falta de milagres. Não foi por falta de milagre. Não tem uma pessoa aqui nesta manhã que não tenha um testemunho pessoal de milagres que Deus fez na sua vida. De portas que eram fechadas e Deus abriu. Porque o sol que nasce para o justo abençoa o injusto também. Nasce para todos. Então, todos são abençoados, todos têm seus momentos baixos, seus momentos altos, e você vê com seus olhos que foi Deus que te abençoou. Então, Deus nos põe na prova. Então não viemos aqui só para querer ser abençoado, viemos aqui para ajustar nossas vidas com a palavra de Deus, amém? Para ver se estamos na linha mesmo, para ver se a coisa está indo bem, se estamos obedecendo a Deus ou se nós estamos tomando a frente de Deus. Não saber esperar, não saber guardar a sua palavra. Então ele diz assim, terminando o parágrafo, ele diz: se outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede, e ainda assim muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Prosseguindo, agora notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais, e ele lhe deu sinais que aconteceram. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim. E ele lhe indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinais celestiais nos céus e sinal terrestre. E ele lhes deu sinais constantemente, um sinal. E ele lhe disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional. Ele disse: quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Agora deixa eu fazer uma parada aqui. Vocês sabem que as profecias, elas têm um duplo sentido. Vocês sabem que essa profecia aqui, que diz: quando virdes Jerusalém cercada de exército, ela se cumpriu no ano 75 depois de Cristo. O general Tito de Roma cercou Jerusalém, sitiou ela e não entrava e nem saía ninguém. Por isso, na escritura que vocês leram, nós lemos, ele disse assim, no verso 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que ele disse isso para os seus discípulos? Os discípulos entenderam: olha, não vão fugir no dia de sábado e nem quando for inverno, vocês não vão conseguir fugir, porque sábado Jerusalém fechava todos os portões da cidade, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém comercializava nada, porque os judeus estavam guardando o sábado. Então Jesus disse: olha, não vão fugir num dia desse, você não tem para onde fugir. Não foge no inverno, porque a neve vai estar uns 2 metros de altura, vocês não vão ter como escapar pelos campos. Porque Jesus já tinha visto que Jerusalém seria sitiada, seria destruída. Então os discípulos entenderam aquilo e, olha, foram embora. E os que não creram na sua profecia ficaram lá. Aí o general Tito de Roma veio e cercou Jerusalém e matou eles de fome. Quando eles não tinham mais o que comer, eles comeram rato,
quando não tinha mais rato para comer, eles comeram os seus próprios bebezinhos. E aí foi um canibalismo que aconteceu ali. Uma coisa horrível. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. A desobediência a Deus, ela custa caro. Porque o homem não quer admitir que Deus é o seu governador. Quando o homem não aceita isso, que ele é dono de sua própria vida, o diabo pega ele. Quando você se acha autossuficiente, que você não precisa de Deus, o diabo vai te pegar e o diabo não tem misericórdia. O diabo destruirá tudo que ele puder da sua vida. Deus tem misericórdia, porque se você cair, se você chorar e você prometer e renovar seu pacto, ele vem a teu favor. Ele vem te socorrer, se realmente a tua humildade for verdadeira. Mas se você acha que pode andar sozinho, que você não precisa de Deus, que você é inteligente, tem dinheiro, tem cultura, tem sabedoria, então Deus te põe na mão do diabo, e aí não tem misericórdia, aí ele vai fazer coisa horrível. E Jesus disse para aquele povo se arrepender. O povo não se arrependeu. Então, eles foram sitiados, e ninguém podia entrar nem sair da cidade, e a fome dominou, né? E vê as coisas feias ali naquele lugar. Então ele diz: quando vi de Jerusalém cercada de exército. Então essa profecia aconteceu no ano 75, mas ela voltará a acontecer novamente. Quando a noiva for arrebatada, as nações irão para cima de Jerusalém, irão para destruir, e eles matarão os 144 mil judeus. Eles vão matar os judeus, vai haver uma guerra. Mas no fim de tudo, Deus entra em cena e destrói o mundo de uma vez por toda. É quando Deus vai dar um basta em tudo isso, e aí entra o milênio mais adiante. Então vamos seguir em frente. Agora, antes que pudessem fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, esse grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir. Depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles, esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, entre parênteses, preste atenção nisso, está entre parênteses, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam a unidade, a união, unindo-se, né? Saiam de lá, venham para cá, que é melhor e tudo. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem, mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Quer dizer, tempo de união, todo mundo está se unindo. As religiões estão unidas, todos os sistemas estão unidos, e nós também estamos se unindo, só que cada um na sua base, né? Os católicos se unem na base romana, ali com o Papa, e os cristãos se unem com a palavra, não com o sistema humano. 47. Agora vejam, antes de Tito unir as nações, seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada,
eles se uniram para fazê-lo. Agora tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo, e então, quando fizeram, então o sinal nacional veio. As nações começaram a se unir, e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém, encurralou aquelas pessoas lá dentro, então, e elas morreram de fome. Eles comeram a casca das árvores. Joséfo, grande historiador, nos diz, e comeram a grama do chão. Até mesmo cozeram os filhos um dos outros e os comeram. Vejam como se fossem gente louca. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando viram aqueles exércitos chegarem marchando, eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhe dizer isso. Sabe, irmão, que eu penso nisso, eu creio que vocês estão lendo atentamente, né? Você já pensou comer casca de árvore, comer capim? Dê graças a Deus por você não passar fome. Se você passou um dia fome na vida, 2, isso não é nada. Mas você já pensou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nada para comer, e o desespero tomando conta? E aí você vai descobrir que a fome enlouquece. A prova disso é que eles comiam casca de árvore, da árvore, comiam capim, e quando não tinha mais as coisas naturais para comer, eles começavam a olhar para o filho um do outro. Imagine isso. E mais tarde, quando alguém dava as costas, raptava o bebê, eles vão comer ele assado, vão comer cozido. Não é brincadeira não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente não quer baixar a nossa cerviz, que é dura. Você sabe o que é cerviz? É a nossa fronte. A gente não quer fazer isso, que tufa o peito. Eu quero que ele diga alguma coisa que ele vai ouvir. Eu quero que ele fale, sabe? Vou dizer uma coisa para vocês. Deus sabe onde nos pegar. Deus sabe onde nos pegar. É melhor que você faça agora e deixa Deus te levantar. É melhor que você ceda todos os seus direitos e seja uma genuína ovelha, do que você dar um monte de pinote como um bode e mais tarde ser levado ao matadouro. Pois aquele povo, foi eles que disseram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E aquela maldição não veio só nos dias dele, aquilo atravessou gerações. Gerações e gerações, e até hoje o judeu purga por aquilo. Até hoje. E os muçulmanos ensinam seus filhinhos desde pequeno a odiar um judeu. Eles são ensinados, as escolas são preparadas para ensinar os muçulmanos, os árabes, a odiar o judeu até a morte, sem causa. O que é isso? Uma maldição. Uma maldição. Há tantas maldições que nos cercam na vida, que você, quando vê elas passando diante de você, não ria dela não. Baixa a cabeça e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe, a gente tem que ser reverente em relação às coisas que a gente vê errada na vida das pessoas e você escapar intacto. Peça a Deus misericórdia, porque não somos melhor do que ninguém. Então, ele diz assim, no 49, não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Olha aí, observe esse detalhe. Se você quiser grifar, você grifa aí.
não houve nenhum daqueles que estão pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Isso é uma grande mensagem para nós. O povo que sofreu aquela tortura foram o povo que não creram em Deus. Foram o povo que não receberam a mensagem, mas o povo que recebeu a mensagem e creu na mensagem, escaparam daquela situação. Amém? E isso é para nós hoje. Você entende agora porque o irmão Brana diz: o eleito não se perde, porque o eleito é o único que crerá na mensagem até o fim. Ele terá essa capacidade de resistir às pressões, ele terá a capacidade de sofrer todas as intempéries que o mundo joga sobre ele. Ele é capacitado porque dentro dele há uma eleição. Amém? Estão vendo? Disseram: quem estiver no telhado, não desça, nem quem estiver no campo volte. Não busque a sua túnica, mas fujam para a Judéia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia do sábado as portas estavam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve. Como Deus faz essas coisas, se o Senhor quiser. Notem agora. Eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhe disse para orar por isso. E não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora, porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo o que houve. Amém? Olharam para o sinal e foram embora. Que mensagem! O que é que nos leva num rapto, que vai nos levar embora, é porque estamos atentos aos sinais que estão acontecendo e sabemos tomar nossa posição. Veja, então, isso é tudo o que houve. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele e não com alguma organização ou algum credo de igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa, tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união, amém? Agora, verificamos que eles rejeitaram o Messias, e então se uniram, e criaram uma liga, e fizeram uma proposta entre eles, que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, eles seriam excomungadas da igreja. Lembra-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados? E os discípulos disseram: quem pecou? Ele ou seu pai e sua mãe? E Jesus disse: nesse caso nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. E lembre-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram: eles sabem que esse é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado, porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. Mas, vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. Ele disse: agora é uma coisa estranha para mim, que vós não saibais de onde esse homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Estão vendo? Agora ele podia dizer isso. Vejam,
essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado, e bem, ele podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas, e ele certamente viu pela primeira vez na vida. Agora os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. E vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira que isso é depois que a igreja se une também no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Eles rejeitaram a palavra, as igrejas rejeitaram, elas não podem aceitá-la, porque é contra seu credo denominacional. Não importa quantas colunas de fogo pairasse no meio do povo, ou quantas coisas fossem preditas e acontecesse, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Agora deixa eu pegar esse parágrafo aí, que tem uma coisa nele aí, que eu vou mostrar para vocês. Eu conheci um rapazinho, ele veio da igreja adventista, e ele era muito estudioso, você sabe, o povo adventista, eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Eles são ensinados desde pequenininho, não só a ler, como a memorizar. Eles são muito bons de Bíblia. Em questão de letras, eles são nota 10. Um povo bem instruído, bem ensinado. Então, nós tivemos um rapaz que veio dessa linhagem, que veio para a mensagem. Mas você sabe, a Bíblia diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Você pode ter toda a letra da Bíblia e não ter o autor da Bíblia na sua vida. Você pode ser um grande teólogo, como nós temos seminários cheios de teólogos, mas eles passam longe da revelação de Deus. E aquele rapaz, ele veio para o nosso meio, se batizou, muito sábio, mas ele queria ver os milagres. Ele disse, eu quero ver os milagres para ter certeza que Deus está aqui, eu quero ver milagre, eu quero ver falar em línguas, eu quero profecia, eu quero tudo que está na Bíblia. E ele começou a perseguir isso, perseguir essa situação. Com o tempo ele foi esmorecendo, aí foi para outro grupo, arrumou problema lá no outro grupo, depois foi para outro grupo, arrumou problema. Resultado, hoje ele não tem nenhuma definição na vida dele. Mas preste atenção no que acabamos de ler aqui. O irmão Brano acaba de dizer, pode descer várias colunas de fogo aqui. Nunca isso vai convencer o incrédulo. Nunca. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram a rocha jorrar água, eles viram o maná do céu cair na porta da tenda deles, e ainda assim eles não criam. Por isso o estado do incrédulo é terrível. Não pense você que eu grito, eu tenho que fazer meu papel de pregador, eu tenho que entregar a mensagem, mas não pense você que eu estou acreditando que A e B vão mudar. Não vão mudar, porque já definiram. Como eu disse aqui esses dias, tem pessoas que entram aqui para pedir um conselho, e aquilo que eu digo muitas vezes não é o que a pessoa queria ouvir. Então ela sai frustrada daqui, aí ela vai visitar A, B e vai pedir conselhos, até que ela acha o que ela procura, porque o que você procura você recebe, não tenha dúvida. Se você procura algo e você cava atrás dele, você vai receber. Então pessoas que eu já sei, mas eu tenho que fazer meu papel, eu tenho que pregar, mas eu tenho consciência que aqui só tem uma única classe que realmente está vendo isso.
Manufaturado e incrédulo nunca vão receber essas coisas. Eles vão sempre dar patada e jogar fora. Olha o que o irmão Brana diz nesse parágrafo aqui, olha. Ele diz assim, lá no meio, elas rejeitaram a palavra, as igrejas rejeitaram, elas não podem aceitá-la, porque é contra seu credo denominacional. Não importa quantas colunas de fogo pairasse no meio do povo, ou quantas coisas fossem preditas e acontecesse, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Não entra. Eu vou mostrar aqui para vocês no livro de João, você abra lá no seu livro de João, você vai ver que Jesus viveu essa mesma experiência que o irmão Brana está dizendo. Está aqui, São João, capítulo 8, versículo 42. Ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, São João, capítulo 8, verso 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então não entra. Não entra. Não é de Deus, não entra. Não tem como. A pessoa não fica satisfeita, ela vai buscar A, B, C, ela vai buscar opiniões, porque na verdade ela não quer obedecer a Deus, ela quer fazer aquilo que está no coração dela. São rebeldes e nunca vão alcançar o topo da montanha. Essa é a questão, né? Elas já têm opiniões formadas, elas já estão posicionadas, elas já sabem o que querem. O pastor não entende de nada, ele é durão, ele é isso, ele é aquilo, ele não tem misericórdia, ele não sabe. Às vezes eu sei de coisas. Olha, aprendi uma coisa com o irmão Brana, que realmente o irmão Brana disse: se eu fosse dizer o que eu vejo, eu fosse dizer para vocês, isso não ajudaria em nada. Ele disse: eu guardo comigo. Às vezes eu quero dizer para uma pessoa: cuidado, mas não posso nem abrir a minha boca, porque aquilo vai causar danos. Se lembra quando os discípulos disseram: Senhor, vamos arrancá-los? O Senhor disse: não, deixa lá, porque se tu arrancar, vai danificar o trigo. Se tu tirar, vai danificar o trigo. Quer dizer, outras pessoas vão ser prejudicadas. Mas às vezes o pastor quer fazer uma cirurgia que tire aquele tumor sem matar o paciente. E às vezes as pessoas não estão entendendo quando o pastor diz: não ponha a mão nisso. É só o que o pastor pode dizer. Ele não pode dizer mais do que isso. Porque se ele tentar explicar, ele vai causar danos em outra situação. Eu vi um irmão que conversou comigo, e ele me contando, ele nem sabe o que ele estava me dizendo e o que eu estava vendo. Ele disse: eu cheguei com um jovem e disse: meu rapaz,
Não vai ali. Olha o que está acontecendo ali. Olha o espírito que tem naquela casa. Não vá lá. Vai te prejudicar. Te afasta daquilo. Ele ficou calado. Aquele jovem foi e contou para outro. Aquele outro ouviu e correu, foi dizer: olha, o fulano falou. Sabe o que aquilo causou? Aquilo causou uma discórdia muito grande entre aquelas pessoas. Às vezes o pastor está dizendo: tira a tua mão daí. Não, ele não tem misericórdia, ele é durão, ele não sabe ter paciência. Eu estou dizendo: tira a tua mão daí. Eu não posso dizer tudo. Eu não posso falar tudo, eu vou matar outras pessoas. Agora mesmo, esses dias, eu sentei com uma pessoa e disse: olha, eu não vou te falar muito. Se eu te disser o que eu vejo, vai morrer gente. Eu só vou te dizer uma coisa: tira a tua mão dali. Não posso dizer tudo. Não posso. Há um ciclo de situação na igreja que o pastor tem que ter muita sabedoria. Ele tem que ser como um cirurgião. Ele tem que fazer a cirurgia, extrair o tumor sem matar o paciente. Não é fácil, irmão. Não é fácil. As pessoas não oram o suficiente. As pessoas não buscam a direção de Deus. Elas já têm uma opinião formada e vai ser aquilo e aquilo, pronto. Acabou. Acabou, já está definido. Elas não creem mesmo, elas já sabem o que querem, elas não são ovelha, porque ovelha não sabe o que quer, ovelha é boba. Você sabia disso? O irmão Brana diz: ovelha é boba, ela não anda sem o pastor, ela não anda. Agora, claro, se você não confia naquele pastor, você acha que ele é um mentiroso, você acha que ele não tem discernimento, que você não entende nada do que ele faz, eu entendo você. Deixa esse pastor, vai buscar um que você confie, vai buscar um que realmente você veja que ele tem a palavra. Mas se lembre disso, ovelha é boba. Se o pastor não tomar a rédea dela, o bode vem e leva ela, e guia, sabe para onde? Para o matadouro. É para onde o bode leva. Onde eu estava? (57), né? 56 terminou aqui. E todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Aí nós lemos São João e você viu que Jesus diz no verso 47: por isso vós não as escutai, porque não sois de Deus. Portanto, elas estão se unindo agora. E seu pastor aqui, e muitos podem dizer que estão lendo, que eles têm um movimento ecumênico do mundo. Há um ministro luterano acima disso. Isso se houver um desastre acontecer nesse bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja, e poderão usá-la como depósito. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Quer dizer, ela está bem aí. Já desse eu estava num grupo de religiosos ali, denominacional, eles dizendo: olha a marca da besta, e eles tudo marcado, e não sabem, porque o que é denominação? É a marca da besta. E eles quiseram a palavra, não quiseram, eles rejeitaram. O que profeta deram um pulo lá fora, e eles estão procurando a marca da besta, eles estão lá, tu está vendo a marca da besta por aí, e eles já estão marcados e não sabem. Por quê? Não discernem os sinais.
Porque na hora que você discerne os sinais do tempo, você discerne a marca da besta também. Sabe onde ela está atuando, sabe onde ela está operando. Veja. 58. Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observe. Então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja, exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. E hoje eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus e a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está unindo o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Agora é difícil dizer isso. Veja, foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram: agora venham, irmãos. Nós vemos que nosso Deus está conosco e assim iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirija em oração. Fechem o portão. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda, e os matou de fome. Não podia haver nenhum deles até que mesmo chegasse do lado de fora da cidade. E eles morreram de fome. E quando ele entrou lá e derrubou os muros, o sangue jorrou e correu como rios lá onde ele matou tudo que estava lá dentro. Agora o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse o que aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faze-nos um truque, deixa-nos ver como se faz, mostra-nos um sinal. Estão vendo? Eu vou parar bem aqui. Eu vou só comentar agora isso aqui como a parte final do assunto. Mostra-nos um sinal. É aquela questão que eu falei daquele rapaz. Ele queria ver sinais, Irmão, o Senhor Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Talvez você nunca veja a coluna de fogo desse aqui. Talvez você nunca veja um paralítico andar. Talvez você nunca veja algo assim de extraordinário. Talvez você vai morrer e nunca tenha visto algo sobrenatural realmente visível. Mas quando você tem a semente de Deus, você não precisa de nenhuma dessas coisas para crer. Pois ele disse: bem-aventurados que não viram e creram. E quando se crê, se descansa. Amém? Mas eu não vejo um sinal, eu não vejo isso. Onde está Deus? Eu sei onde Ele está. Ele está aqui no meu coração. Ele está aqui em forma da sua palavra. A cada dia, a cada situação, Ele está aqui. E como é que você sabe que Ele está aí, pastor Dário? É que quando esse velho Dário se move e quer fazer a coisa errada, então eu descubro que eu não estou só. Algo mais forte vem e me move. Algo mais forte vem e me põe no centro do caminho. Se eu coloquei umas palavras num dos dizeres aí, e ali eu disse uma coisa muito certa: eu não tenho nada para me gloriar, porque não tem nada de bom no coração de um homem.
Nunca espere ver um espetáculo de um homem, porque você não vai ver. Nunca espere ver um espetáculo de santidade, porque nenhum homem tem. O único santo que eu conheço é Deus. Mas se alguma coisa extraordinária está acontecendo na vida daquele homem, então não é ele, é Deus nele. Amém? É Deus guiando ele, é Deus corrigindo ele, é Deus levantando ele, é Deus sustentando ele. E até quando a morte vem para levar antes do tempo, o anjo do Senhor entra entre ele e a morte e poupa ele. Não o homem. Se você buscar defeito aqui de pessoas para justificar seu fracasso, não te preocupa, tu vai ser um fracasso também, porque você olha o fracasso dos outros. Não é o fracasso dos outros, é a vitória de Cristo lá no Calvário, que nos deu a graça de crer e esperar nas suas promessas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então é aí que eu vejo Deus na minha vida. Eu vejo Deus me guardando, porque sou um homem como todos, não sou melhor do que ninguém. Lá vem um pecado na minha direção, de repente minha carne reage e eu já quero ir. Aí o sobrenatural atravessa o meu caminho e diz: fica aí, tu és meu, eu te escolhi, eu te chamei. Aleluia! Irmão, isso é tão verdadeiro. Isso é tão verdadeiro que não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Sabendo da nossa condição, sabendo dos nossos fracassos, pergunte se Ele não sabia quem era Sansão. Claro que Ele sabia, um homem mulherento, sabia que ele ia falhar, sabia que ele ia fracassar, mas isso não impediu de Deus usá-lo até o fim e depois de levantá-lo na hora da morte. Porque era seu, eleito seu. Ele sabia quem era Davi, sabia dos fracassos, da vergonha que Davi ia passar, mas não impediu de dizer que Davi era segundo o seu coração. Mas todos eles pagaram pelo que fizeram de errado. É como se Deus dissesse assim: não, tu errou, tudo bem, tu não vai te perder, mas eu vou dizer uma coisa: eu só te levo depois que tu quitar toda a tua dívida. Tu vai pagar tudinho, tu vai gemer, tu vai orar, tu vai sofrer, mas tu não vai se perder, porque eu disse ao diabo: não toca na vida dele, ela é minha. Uma coisa eu compreendi, que quando Jesus morreu no Calvário, Mombrana disse que ele foi pegar um lanche no comérciozinho, e lá no canto tinha uma mulher de idade, mal vestida, toda pintada, mal vestida, com dois homens bebendo. Mombrana olhou e disse: ah, Senhor, eu não quero que minhas filhas vejam uma coisa dessa. Eu não quero que minhas filhas contemplem uma coisa dessa. Que coisa mais feia. Que mulher, que mau exemplo ela está dando, vestida imoralmente, bêbado com dois homens. Ah, que coisa horrível para se ver. Quando ele estava fazendo isso, a voz veio e disse: Billy, olha para cima. Quando ele olhou, ele viu o céu todo vermelho. Ele disse: tu sabes o que é isso, Billy? Eu comprei todos são meus. Este é o meu sangue. Billy, em vez de tu ficar condenando aquela mulher, vai falar do meu amor para ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora os dois homens saíram e foram no banheiro, e ela foi lá, ela disse: não, Senhor, já estou acompanhada. Ele disse: não, não é esse tipo de conversa que eu quero com você, é outra conversa. É o que as pessoas estão precisando, é de uma outra conversa, não a velha conversa. E ele falou para ela e disse: você é aquele pregador chamado Brana?
Disse: sim, meu Senhor, me perdoe, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu já fui uma crente uma vez na vida, eu me desviei, olha o meu estado. E ele disse: e você não quer retornar para ele? Ela disse: quero. Ela caiu de joelho, e quando os dois homens chegaram e viram aquilo, caíram de joelho. E aí foi um grande avivamento naquela hora, e Deus salvou aquelas almas, porque Ele comprou com seu sangue. E aquelas pessoas se renderam aos pés de Jesus. Naquele dia eu entendi uma coisa: tudo é dele, tudo é para Ele. Ele faz o que Ele quer, Ele comprou com seu sangue. Ele dá a vida a quem quiser dar vida, Ele tira a vida a quem quiser tirar a vida. Ele é Senhor de tudo, Ele é soberano. Aleluia! Renda-se a Ele, clame a Ele, chore aos pés dEle, peça perdão a Ele, conserte o que está errado, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Aleluia! Oh, quão grande sangue remidor é esse! Que sangue poderoso é esse! Que amor é esse do qual eu não valo nada para que Ele fizesse isso? É apenas amor, e nunca vai se explicar esse grande amor. Aleluia! Ele diz: clama-me e responder-te-ei. Amém? Clama-me e responder-te-ei. Não tenha prazer nas coisas efêmeras. Não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Se você não tem força, pelo menos ore: Senhor, eu não tenho força, mas ouve a minha voz. E o sobrenatural acontece de uma maneira que você não fez nem força, e diz: engraçado, os dias passaram e eu nem me apercebi, aquilo saiu de mim. É Ele. Aleluia! Quem és tu? Vamos cantar esse hino. Quem és tu? Que perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu que até os mortos no sepulcro ouve a tua voz? A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Quem és tu? E perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? E até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és. És o Filho de Deus. Tu és Jesus. Tu és o último. És o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. De pé agora. Deste amor ao pobre homem
sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo. Aleluias. Sei quem és, excelsa luz. És o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade e rica misericórdia, Senhor. Tu és grande, Senhor. Não há nada igual a ti, Senhor. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesta hora. Nos abençoe, nos santifique. Abençoe o nosso retorno para casa. Nos dê um grande dia na tua presença. Abençoa o nosso culto no fim desta tarde. Venha falar. Queremos sempre ouvir tua voz, Senhor. Fala mesmo, Pai. Queremos te ouvir. Recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe e cumprimente seu irmão.